simples, mas a casa ela oferece trabalhos de palestras e passes, né, praticamente todos os dias, né, com exceção das sextas-feiras, onde é feito um trabalho principalmente para a família dos dependentes, né, dos dependentes químicos. Então, quem tiver interesse, né, de participar, nas sextas-feiras, 19h45, né, a casa tem esse trabalho, tem um pessoal treinado, e às 19h45 ela está aberta, não é reunião pública, são só para os familiares, principalmente familiares e aqueles que queiram participar, né, com esse tipo de problema. Então eu peço que quem conhecer alguém, quiser encaminhar, que seja direcionado aí para a nossa equipe, de sexta-feira, 19h45. Os outros dias, sim, todos têm trabalhos públicos, né, é aberto, e como tem o cronograma fixado na entrada da casa, e na internet você pode acompanhar pelo site. Tá? E a casa tem o lado social, né, também, onde é feita a distribuição de cestas básicas, e graças a Deus nós estamos aumentando esse número agora, a partir de agora vai ser 70 cestas. Né? Então, a partir desse mês já vamos começar com 35 e vamos chegar a 70 cestas. São 70 famílias cadastradas, né? E aí eu aproveito para solicitar quem puder colaborar. Nós estamos com a campanha do quilo, né? Quem puder colaborar trazendo um quilo de algum alimento, de algo que acompanha a cesta básica, né? Nós agradecemos imensamente. E outro trabalho que a gente tem é a distribuição de lanches, né? Nas imediações do metrô Carandiru. Então, esse daí já é feito todo sábado. É feito todo sábado, né? É por volta das 17h30 a equipe sai daqui. Também peço colaboração, quem puder, né, colaborar também, e principalmente colaborar trabalhando, quem tiver interesse de ajudar essa equipe, né, que a equipe está sempre precisando de gente. Né. Eu esqueci de falar, as cestas básicas, né, é distribuída no segundo sábado de cada mês. No próximo sábado, agora é o dia, né, é na parte da manhã, em torno de 9h da manhã, começa, tem uma reunião com o pessoal que vem, é feita uma palestra também para o pessoal que vem buscar a cesta básica. Então, quem quiser também assistir, estamos aí, ajudar também, né, na confecção da cesta e na distribuição também, estamos aceitando colaborações. Então, são esses recados, né? Então, agora vamos partir para o início do nosso trabalho, né? Eu convido a todos a que cerrem os olhos, né, e vamos tentar pelo menos deixar os problemas que nos cercam no dia a dia lá fora, e aproveitar, já que estamos num tempo de oração, vamos deixar com que essa paz da casa, essa casa do caminho que nos acorde sempre com tanto carinho e amor, vamos deixar que a espiritualidade que está sempre presente aqui, que já harmonizou totalmente esse ambiente, vamos deixar que essa harmonia tome conta dos nossos corações e da nossa mente. E nesse clima de paz e de harmonia, nós vamos rogando a todo o plano espiritual, a Jesus nosso Mestre, aquele que veio nos dar o exemplo, que veio nos mostrar o caminho a seguir, o caminho que realmente nos leva a Deus. Nós vamos pedindo a Deus, Pai, Criador de tudo e de todos, que possamos ser orientados sempre no caminho do bem, que nossos corações sempre fiquem voltados para a prática do bem, da caridade e do amor. Pois este sim é o caminho que Jesus mostrou. Quando ele disse, amai-vos uns aos outros, ele mostrou o caminho, pois o seu evangelho é todo pautado no amor. Então eu convido a todos vocês agora a fazerem comigo a prece que Jesus ensinou a todos, aquele que nos ligou, aquela que nos liga sempre ao Pai. Toda prece nos liga ao Pai, mas como Jesus disse, essa era a prece que ele nos passou. Então convido todos a orar em voz alta o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixais cair
em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Que essa paz de Jesus esteja sempre entre nós. Então vamos dando início aos nossos trabalhos. Eu peço desculpa, né, porque o nosso palestrante se atrasou um pouco, então eu vou aqui tentar transmitir alguma coisa para vocês, né. Não é o tema que ele vai falar, que nós sabemos, ele já está a caminho, né, deve chegar aqui a qualquer momento, ele vai assumir, o Zé Roberto que vai falar para vocês, mas é um tema, exatamente esse tema da paz, né, que eu vou falar, que com certeza eu acho que não é o tema que ele vai falar. Mas essa coisa, a busca pela paz, né, nós temos essa insistência de onde que está a paz, como que eu faço para viver em paz, onde eu encontro a paz, né? E infelizmente muita gente, né, também se debate com uma coisa que é errada, né, de confundir a paz com a felicidade. Muita gente vai em busca da paz, né, procurando onde está a felicidade, né? E uma coisa não é ligada à outra, entendeu? A paz ela surge dentro da pessoa a partir do momento em que realmente você consegue uma vida pautada realmente nos ensinamentos de Cristo, entendeu? Você consegue, além do aprendizado, né, o que é muito importante é a prática, entendeu? Então isso aí vem com a vivência, essa prática principalmente da caridade, né? A gente fala muito, né, da prática da caridade. Agora, essa caridade não é simplesmente pegar um dinheiro, ajudar alguém, né? Essa caridade ela tem inúmeras maneiras de se manifestar, né? É uma visita a um doente no hospital, é uma visita a um parente idoso no asilo, né? Então a gente tem muito maneira de falar, como que eu vou praticar a caridade, né? Então a caridade ela realmente tem inúmeras maneiras de ser praticada. E essa vivência, né, em Cristo, né, e com a prática, né, no dia a dia, né, isso vai nos trazendo a paz. Quem tem o hábito de fazer, às vezes, um simples gesto de caridade, né, o simples atravessar um cego que às vezes está parado na rua ali, cavalinha, quando ele não é bem treinado, né, então ele quer atravessar, às vezes a gente passa e a gente vê inúmeras pessoas. Eu sei que tem muita gente no dia a dia, né, no corre-corre, está sempre atrasado, tem alguma coisa importante para fazer, e a pessoa não para. Mas a pessoa que para e vai ajudar aquela pessoa, ela sente aquele obrigado que ela vai ouvir, né, é tão gostoso que reflete dentro dela, parece que é assim uma luz interna mesmo, entendeu? Então isso daí é um exemplo bem pequenino, né, da prática da caridade, né, e tem inúmeras outras coisas. Não é simplesmente dar grandes quantias, né, grandes vultuosas aí para ajudar a construir templos, construir casas de oração. Não é só isso que leva à caridade. Também ou é, né, quem pode e quiser fazer, que o faça, né? Mas não é isso daí. Então essa prática, e isso daí, vivenciando isso todos os dias, né, nós chegamos assim a nos... Assim como que eu diria, a gente parte para o propósito que nós somos criados, que é a elevação, né? E aí nós vamos vivenciando isso todo dia e vamos nos elevando espiritualmente, que é onde eu bato sempre na tecla, né, que é o interessante para nós. Que nós damos muita importância à vida terrena. É claro, nós estamos aqui, temos que viver, né? Mas não é essa vida que realmente que é o propósito nosso. Nosso propósito tem que ser o espiritual. Porque a partir do momento que nós somos criados, nós vamos viver para sempre, nós vamos ficar eternos. A nossa vida sempre vai ter continuidade, né? Então, então nós temos que prepararmos e melhorarmos nesse sentido. Entendeu? Não adianta, então, as conquistas aqui nessa vida, se na vida espiritual nós não estamos nos preocupando com nada. Não é uma apologia contra a prosperidade, nunca. Eu acho que a pessoa tem todo o direito de trabalhar, se esforçar e conseguir seus bens materiais. É muito importante também. Entendeu? Não é porque a gente é espírita, vai falar, o espírita é contra o progresso, é contra a pessoa, né, obter bens. Não é nada disso. Isso aí também faz parte do nosso viver e nós temos que experimentar isso, com certeza. Porque todos sabem que a fortuna, né, Júnior, é uma coisa que realmente é uma prova até difícil, né, para ser vivida. Não é uma coisa fácil.
Então, é esse convite que eu faço a todos, né? Fazer a prática do bem, né? Para que nós melhorarmos. E é isso que eu estou falando, chega aí o nosso expositor. Eu estou dando uma explicação sobre a paz, né? Falando da paz, mas não, eu acho que não é o tema que você vai falar, né, Zé? Com certeza é. Ah, é? É esse tema que você vai fazer? Com certeza. Ah, então tá bom. Então acho que eu acertei, estava antecipando. Muito bom. Tá? Então seja feliz. Esse é o Zé Roberto, obrigado. ele que vai fazer a palestra da noite. Obrigado. Obrigado. Desculpa aí o atraso, mas acho que nós vamos estar em paz de qualquer maneira, né? Muito bom. Então, quando nós, conforme o Vladimir colocou, o tema de hoje é falar sobre a paz. E esse tema foi extraído do livro Viver e Amar, que a Joana de Ângeles, espírito, ditou através da psicografia do Divaldo Pereira Franco. Quando nós falamos em paz, nós estamos falando num estado de espírito, principalmente, porque quando nós vamos procurar o sinônimo de paz, nós vamos encontrar tranquilidade, sossego, descanso, silêncio. Mas vamos entender um pouquinho do mundo que nós vivemos, que é um mundo de provas e expiações. Nós, nesse meio em que nós vivemos, nós temos imensa dificuldade para viver em paz. Mas isso não é alguma coisa tão anormal, porque é um mundo de provas e expiações. É um mundo onde nós viemos encarnado no sentido de buscarmos a perfeição. E essa perfeição não se adquire através de descanso, de repouso. A minha companheira Leda costuma dizer o seguinte, que nós não viemos aqui com uma varinha de pescar e uma latinha de minhoca, porque isso não é uma colônia de férias. Nós estamos aqui justamente para vencer as dificuldades que nós próprios criamos em encarnações pretéritas. Se nós vamos ver quantas encarnações nós já tivemos, são incontáveis. Em todas elas nós vamos acumulando erros e acertos. E esses erros que nós vamos acumulando, nós, em determinado momento, nós temos que ir ao encontro dos acertos. E esses acertos é que nos causam todas essas atribulações, todos esses problemas que nós encontramos. E, na realidade, quando nós estamos verificando, nós vamos ver que nós estamos criando, às vezes, situações que sequer vamos enfrentar. No Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar a causa das aflições. E essas aflições nada mais são do que atribulações que nós mesmos estamos colocando no nosso psiquismo, que evidentemente não poderão acontecer, ou poderão acontecer. Então nós estamos criando quadros, e esses quadros vão se formando na nossa mente, e vão se formando através no próprio espaço sideral, no universo. E esses quadros vão se formando e vão de novo ao nosso encontro, porque nós estamos sujeitos à lei da ação e reação. Tudo aquilo que nós criamos, nós estamos fazendo com que aquilo ou nos beneficie ou nos atrapalhe. E justamente acontece dessa forma, nós estamos criando uma série de problemas, uma série de entraves que possivelmente não acontecerão. Mesmo os problemas que ocorrem, mesmo as situações que nós temos que enfrentar, nós temos que entender que isso é necessário para o nosso progresso. O Chico dizia que se não fossem os problemas, ele não teria saído do lugar. Se não fossem as dificuldades que ele enfrentou, ele não teria saído do lugar. E nós estamos falando de Chico Xavier, não estamos falando de pessoas tão comuns iguais a nós. Muito bem, quando nós falamos que estamos em atribulações, que nós não encontramos aquela paz que nós citamos,
nós temos que recorrer a um antídoto muito importante. Esse antídoto é a prece. Quando nós nos colocamos em sintonia com a espiritualidade superior, nós estamos fazendo uma verdadeira, conforme os Espíritos nos explicam, uma verdadeira limpeza psíquica. Quando nós estamos nos colocando em prece, estamos colocando em sintonia com os nossos amigos espirituais das esferas superiores, nós estamos colocando em sintonia com o nosso Mestre Jesus, nós vamos encontrar justamente aquela paz que nós buscamos. Os Espíritos, né? No Livro dos Espíritos nós temos uma definição que a prece é uma projeção de pensamento a qual irá se estabelecer uma corrente fluídica, cuja intensidade dependerá do teor vibratório de quem ora. Uma intensidade fluídica, cuja intensidade vai depender do teor vibratório de quem ora. Então, nesse momento que nós encontramos dificuldades, encontramos esses entraves, que acontecem no nosso dia a dia, nós estamos aqui num mundo de atribulações, e essas dificuldades acontecem sem que nós possamos imaginar ou possamos planejá-las, né? Ou no trânsito, como aconteceu agora, né? ou no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Essas coisas acontecem, né? Então, os Espíritos recomendam que nós nos mantenhamos calmos, nos mantenhamos em prece, em ligação com o alto, né? Então, aí fala o seguinte, os Espíritos nos esclarecem, né, na prece reside o poder, né, do alcance dela, pois nessa relação fluídica o homem atrai para si a ajuda dos espíritos superiores a lhe inspirar bons pensamentos. Então, quando nós estamos encontrando todas essas atribulações, nós não estamos em paz, nós entramos em sintonia com a espiritualidade, nós vamos atrair para nós toda aquela relação fluídica benéfica para que nós possamos nos tranquilizar, possamos nos harmonizar. E ainda os Espíritos esclarecem por que pensamentos, porque os pensamentos são quase a totalidade da origem das nossas ações. Primeiro pensamos e depois agimos. Por que ele fala quase a totalidade? Porque às vezes nós estamos agindo por instinto também. Mas essa reação instintiva, que mais está ligada ao conceito da preservação, ela é muito pequena. Normalmente nós pensamos para agir, né? Nós temos no Livro dos Espíritos um capítulo que fala sobre a prece. No terceiro livro, que fala das leis divinas e naturais, né? Então, há um capítulo que se dedica à prece. E na questão 660, os Espíritos esclarecem a Kardec que a prece torna um homem melhor, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia os bons espíritos para assisti-lo. Muito bem. Posto isso, quando nós nos encontramos em condições melhores, que é a primeira condição para que nós possamos alcançar a paz, vamos nos lembrar dos ensinamentos de Jesus através do Evangelho de Mateus, quando ele fala das bem-aventuranças, que é aquele sermão profético, aquele sermão da montanha, que é tido até para sempre como um exemplo de ensinamento, como um exemplo de caminhos que nós devemos seguir. E aí, Jesus, naquele sermão, segundo o evangelista Mateus, diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os mansos e pacificadores, porque eles herdarão a terra. Poxa vida, nós estamos falando aqui no ensinamento fantástico de Jesus, e quando nós estamos sempre falando no Evangelho, segundo o Espiritismo, das mensagens dos amigos espirituais, tão pródigas hoje em dia,
através da mediunidade que tivemos do Chico, temos do Divaldo, da Ivone do Amaral Pereira, do Bacelli e de tantos outros, nós estamos nos esquecendo das palavras do Mestre Jesus, da essência daquilo que nós temos que buscar. E a essência que nós temos que buscar, justamente, está naquilo que Jesus vivenciou, nos ensinou e exemplificou. Nessa passagem, quando ele fala dos bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus e herdarão a terra, fala, poxa vida, por que ele fala herdarão a terra? Por quê? Porque da maneira que nós agimos, nós estamos sendo pacificadores, promovendo a paz, promovendo a harmonia, promovendo a fraternidade, nós estamos promovendo também a evolução do nosso planeta. O nosso planeta hoje, a classificação dele qual é? É provas e expiações. Mas nós estamos caminhando para onde? Para um planeta de regeneração. Nesse planeta atual em que nós vivemos, o mal, ele prevalece sobre o bem. No mundo de regeneração, no mundo de regeneração, o bem prevalece sobre o mal. Então, à medida que nós estamos promovendo a paz, a harmonia, a fraternidade, conforme nos ensinou Jesus, nós estamos também promovendo o nosso planeta, a evolução do nosso planeta. O nosso planeta, ele evolui à medida que nós, espíritos encarnados e os espíritos da psicosfera que estão aqui nos circundando, também evoluem. No momento em que nós vivemos no mundo pacificado, no mundo de harmonia, no mundo de amor, nós então já estamos praticamente a meio passo de sermos um planeta de regeneração. E a paz, ela é baseada na lei do amor. Jesus, tem uma passagem de Jesus, uma passagem evangélica de Jesus, também no Evangelho de Mateus, está no Evangelho de Lucas, se eu não me engano, que ele fala o seguinte: quando Jesus está debatendo com os saduceus, aquela seita judaica que acreditava em todas as leis mosaicas, né, nas 613 leis que o Levítico e o Deuteronômio compõem, mas não acreditavam na eternidade ou imortalidade da alma, que era uma coisa que era um contrassenso. Jesus os faz calar, porque Jesus, com sua sabedoria, o seu conhecimento, fez com que eles não tivessem mais argumentos. Nisso, os fariseus se aproximam dele para testá-lo, porque ele falava em fraternidade sempre, falava em amor, falava em harmonia. E os fariseus o testaram para que ele caísse em contradição, porque o maior mandamento, desde todos os tempos que nós sabemos, é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, eles perguntam a Jesus: mestre, qual é o maior mandamento? Ele responde: o maior mandamento é amar a Deus de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Aí os fariseus ficaram sossegados. Falaram: mas existe um segundo mandamento, tão grande e importante quanto esse, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer, ele colocou esse seu ensinamento linkado com a presença do Criador. Aí os fariseus não tiveram mais nada que falar. E Jesus disse: esses dois mandamentos resumem todas as leis, as 613 leis e todos os profetas. E quando o amor envolve os nossos sentimentos, somos pacíficos, estamos promovendo a paz, né? Segundo o ensinamento aqui da nossa querida Joana de Ângeles, nós temos que lembrar também um grande ensinamento de Jesus. Porque para promover a paz, não precisamos estar dentro de uma casa de oração, no centro espírita, não precisamos estar com o evangelho debaixo do braço, não precisamos estar batendo no peito dizendo que acreditamos em Deus, não precisamos dizer que nós seguimos todas as recomendações divinas, porque palavras são fáceis de serem colocadas, ações não. Então Jesus nos ensina, através do Evangelho de Lucas, aquela passagem que existia um homem que foi assaltado, que estava muito machucado, que
tinha sido despojado de todos os seus bens, tinha sido despojado inclusive de suas vestes, e Jesus explica o seguinte: passou em primeiro lugar um fariseu ao lado e não o atendeu. E quem era o fariseu? O fariseu era aquele que seguia todas as leis, aqueles que testaram Jesus nos seus ensinamentos. Então eles conheciam todas as leis divinas, mas não atenderam aquela criatura. Em seguida passa um sacerdote. Aí ele já sobe o tom da voz, já sobe um degrau. O sacerdote era aquele que na sinagoga pregava, ensinava, cuidava das coisas sagradas do judaísmo. Passa ao lado e também não cuida daquela criatura. E diz que depois passa um samaritano. E o samaritano era um pária daquela sociedade. Não era nem considerado judeu. A Samaria tinha o seu próprio templo, que não podiam frequentar o templo de Jerusalém, eles frequentavam o templo da Samaria, que era o templo de Davi. Então ele não era considerado um religioso. E Jesus dá como exemplo que passa o samaritano, enxuga as chagas daquele que tinha sido assaltado, que tinha sido agredido, cobre com seu manto, coloca no seu animal, o leva até uma hospedaria e recomenda ao hospedeiro que cuide daquela pessoa, deixando-lhe uma quantia em dinheiro, dizendo ainda: se faltar, eu voltarei para recompensá-lo. Aí Jesus pergunta para os seus discípulos e para os seus seguidores que estavam com ele: quem fez a vontade de Deus? Aí eles falaram: não, foi aquele o samaritano. Então, em verdade vos digo que para praticar o amor, para fazer a vontade de Deus, não é necessário estar revestido de funções, revestido de cargos, etc. Então Jesus dá um maior ensinamento, que para promover a paz, pode ser qualquer pessoa. Então nós que estamos aqui no Centro Espírita estudando o Evangelho de Jesus, nós que estamos aqui falando de Jesus, falando do seu Evangelho, nós temos que a obrigação de seguir os ensinamentos do Mestre. É difícil? Sim, é muito difícil. Nós temos situações diversas, nós temos situações que começam no nosso lar. Será que nós somos os pacificadores, nós promovemos a paz dentro do nosso lar? Quem está dentro do nosso lar? São aquelas criaturas com as quais nós tenhamos que nos reconciliar. Ali começa o nosso verdadeiro campo de trabalho, sendo pacificadores. Ali estão encarnados espíritos que nós mesmos concordamos no ministério da reencarnação, que viéssemos com eles debaixo do mesmo teto. Lembrem-se do livro Nosso Lar, ou do filme Nosso Lar, quando a dona Laura, a mãe de Lísias, se prepara para a reencarnação. Ela vai reencarnar com o marido que lhe foi infiel, que já estava, o Ricardo já estava no planeta, iria receber como filhas aquelas que foram amantes dele. Então, nós recebemos no nosso lar não somente aquelas criaturas que se harmonizam conosco, recebemos aquelas criaturas que estão em desarmonia. Dr. Ricardo de Bernardes nos coloca que nós estamos convivendo com aqueles com afetos e desafetos do passado. Se falar em desafetos, nós temos outros exemplos ainda, né, no livro Os Mensageiros da Luz, que fala só de reencarnação. Para quem leu a reencarnação de Sigismundo, né, que era uma situação assim drástica de reencarnação, onde ele estava se preparando para reencarnar com aquele que ele assassinou numa encarnação passada, e cuja mãe era aquela que foi sua amante na reencarnação passada. Ele estava arrependido, ele queria se harmonizar. Então essa é uma situação de desafeto, que é uma situação drástica. Mas tem os afetos do passado. Aí vocês podem dizer: não é fácil. Não, o doutor Ricardo de Bernardes explica que não é fácil. Porque você tem os afetos harmônicos,
que são aquelas criaturas que foram os nossos avózinhos, nossos bisavózinhos, aquelas criaturas queridas do passado. Então esse é mamão com açúcar, aquele filho, aquela filha, aquele irmão que nós temos um carinho profundo. Fala, poxa vida, que coisa, que dádiva. Mas aquela criatura vem ali no lar para poder somar, para poder nos ajudar. E tem os afetos desarmônicos. E quem são esses afetos desarmônicos? São aquelas pessoas que aquelas criaturas, aqueles espíritos que nós gostamos, nós temos amor, temos carinho por eles, mas nós estamos em desarmonia. Por quê? Foram aqueles filhos que foram do casamento, aqueles relacionamentos que não devíamos ter tidos, aquelas criaturas que nós amamos, mas nós enganamos, são em desarmonia, nós temos que nos harmonizar. Então o primeiro campo é o nosso lar, o campo de promover a paz, de promover o amor. É ter esse entendimento, coisas que nós não temos às vezes. Nós falamos, poxa vida, eu gosto tanto do meu filho ou da minha filha, mas não me entendo com ele, não me entendo com ela, com o irmão. E tendo esse conhecimento, aí que está a vantagem fantástica do conhecimento da doutrina espírita. A vantagem fantástica que nos foi revelado na década de 40, quando os primeiros livros de André Luiz foram psicografados através da mediunidade do Chico Xavier, nos trazendo conhecimento dos mundos espirituais constituídos, nos trazendo todos esses dramas que intrincam o nosso relacionamento com outros espíritos, nos trazendo todo esse conhecimento. Depois com Ivone do Amaral Pereira, que nos trouxe também, na década de 40, falamos do século passado, parece que está tão distante. Mas para mim, para você, não está tão distante assim, né? Não está, né, Jurandir? Nós vivemos, não está tão distante, mas nos trouxeram todas essas informações fantásticas, que são ferramentas para o nosso progresso, ferramentas para o nosso desenvolvimento. E aí então nós temos que ser os promotores da paz, nós temos que ser aqueles que recebemos o ensinamento e conseguimos transmitir em matéria de ação aqueles talentos, né, de acordo com aquela parábola dos talentos que Jesus tão sabiamente nos ensinou. Não enterramos o nosso talento lá para devolver um talento para o Senhor. Nós pegamos aqueles 10, nós multiplicamos por 100, por mais 10. Então essa é a nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade é muito grande, porque aquele que mais se der conhecimento, mais será cobrado. Né? E principalmente daqueles que estão aqui na frente falando, né, Valentim? Então todos nós seremos cobrados, com toda certeza. Né? E diz ainda os Espíritos nos diz uma frase aqui muito importante, que essa paz não se resume a situações transitórias. Que todos os bens materiais são insuficientes para nos garantir a paz. É evidente, nós sabemos. Não são bens, aqueles bens, né, que Jesus tanto nos ensinou, aquele tesouro que nós devemos amealhar, que a traça não rói e a ferrugem não destrói. Esse é o tesouro que nós devemos amealhar. E com essas ferramentas, então, nós devemos promover a paz, promover a harmonia, promover justamente aquela união, promover a fraternidade. Quando nós oramos, nós às vezes somos muito egoístas, não seguimos aquilo que Jesus nos ensinou. No Pai Nosso, por exemplo, seja feita a sua vontade. Perdoai as nossas ofensas como perdoamos os nossos ofensores. Nós fazemos isso. Se nós não perdoarmos, não somos agentes da paz. Não estamos promovendo a paz. Nós temos que orar. É incrível, mas é uma coisa que nós nos esquecemos. Mas orar pelos nossos inimigos. Orar por aqueles, como Jesus nos ensinou. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Porque a hora que nós desencarnarmos aqui, aquele inimigo são aqueles desafetos do passado. Será que eles nos prejudicou? Ou será que nós o prejudicamos? Ou até aqueles criados no próprio
ou que nós criamos nessa própria existência. Porque não existe, o Vladimir lembrou bem, porque não existe uma secção entre encarnado e desencarnado. Nós estamos seguindo um caminho. Ora nós estamos aqui encarnados, ora estamos na erraticidade, ora voltamos para cá. E a vida, como diz o livro do Chico, né, do André Luiz, a vida continua. Quer dizer, não para. A coisa continua, nós vamos continuar sempre, né? Uma vez criado, uma vez que somos obras do nosso Pai Criador, nós vamos seguir para a imortalidade, até um dia chegar às esferas crísticas, quem sabe, mas vamos chegar. Isso é inevitável que vai acontecer. Nós podemos andar por um caminho mais difícil, ou mais fácil, vamos falar assim, conforme Jesus, né, segundo o Evangelho de Lucas, nos adverte. Quando ele chega às portas de Jerusalém, existia o grande portal. Existia uma porta pequena, onde passava só um camelo. Aí todos os discípulos, os apóstolos, mais que depressa se dirigiram ao grande portal. Aí Jesus os adverte. Cautelai-vos com a porta larga, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição. Preferi a porta estreita. Que estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à salvação. Então essas são as nossas escolhas. É duro, é difícil, é um exercício diário que nós temos que fazer para sermos pacíficos, para nos reconciliarmos com as pessoas que nos cercam, no nosso lar, nossos filhos, nossos irmãos, nossos primos, nossos tios. Ou mais adiante, no nosso círculo social, ou mais adiante, no nosso círculo de trabalho, sem falar no futebol, né? Isso daí não podemos falar, porque aí fica difícil, né? Mas no resto, não é difícil, nós temos essa condição. Basta nós querermos, basta nós escolhermos aquela porta estreita que é difícil, mas é ali que nós temos que passar. E aqui estamos ainda mais alguns minutinhos, eu vou colocar aqui algumas situações que foram elencadas no ensinamento do plano superior, que são entraves para que nós possamos ser o agente da paz, né? A queixa contra alguma coisa ou contra alguém. Nós sempre estamos queixando contra alguma coisa. Isso promove a paz? Não, ao contrário. Nós estamos nos queixando contra o governo. Né? É normal, né? Todo mundo se queixar contra o governo. Agora tem o imposto de renda aí, todo mundo se queixando. E assim por diante. É uma coisa que... Mas não é correto. O judeu já fazia isso. Justamente, a hora que fazia o dízimo lá, a contribuição, já era aquele grande problema, né? Mateus sabe, porque Mateus era o arrecadador de impostos, né? Era publicano, igual o Zaqueu, né? Igual o Zaqueu, ele era um arrecadador de impostos. E Pedro, então, Pedro ficava maluco quando ele aparecia lá na aldeia dos pescadores, né? Não queria ser, dá para fazer outra palestra aqui, só celebrar esses fatos aí, né? A reclamação agressiva, aquilo que Pedro fazia, né? Mas ele aprendeu, né? Ele aprendeu, porque ele foi justamente um pacificador depois, né? A palavra, em momento de cólera, quando a gente está com raiva, né? Olha, gente, é um grande problema, nós temos que nos vigiar mesmo, senão, o que acontece no trânsito, por exemplo, né? Quando alguém fecha, quando você está na faixa, alguém passa, já começa, né, a desencadear aí um monte de palavras que não são boas, E nós não podemos fazer isso. Principalmente aqueles que militam na doutrina, né? Nós temos que vigiar. E aqueles que estão aqui na frente falando mais ainda, porque se vocês me virem xingando aí no trânsito, falar, pô, mas o que esse camarada está falando aí? Se falou uma coisa, agora faz outra? Não é assim, tem, né? Nosso amigo Nelson lá, que anda sempre na rua aí com o carro, né? Tem... Exatamente, né? A resposta infeliz. Alguém pergunta alguma coisa, dá uma resposta, né? Uma atravessada, né? Você não está promovendo a paz, você está promovendo a discórdia, né? O sarcasmo, aquelas respostas sarcásticas, né? Não precisa falar nada, né? A pessoa não agride. Só da forma que fala, aquela forma sarcástica, pronto, acabou, né? Comentário depreciativo. Né? Nós costumamos fazer muito isso, na é verdade. Infelizmente, nós temos esse... É um vício que tem que ser contido. Né? O azedume, a crítica destrutiva, quando nós não podemos falar, não, vou te fazer uma crítica construtiva, pronto. Você já está criticando, né? Será que está construindo alguma coisa? Né?
Pensamento de ódio. Nossa, esse é o pior, né? Esse é o pior, pensamento de ódio. Porque isso daí devia ser riscado. Para quem conhece alguma coisa da doutrina, tem que ser. O Shakespeare dizia o seguinte: alimentar ódio por alguém é tomar veneno esperando que o outro morra. É isso mesmo. Quando você alimenta sentimentos de ódio, o que acontece? No começo da nossa palestra, o que os Espíritos orientam? No livro dos Espíritos, você forma pensamentos. Esses pensamentos são quadros, são matéria. Porque no universo existe só duas coisas: matéria e espírito. Não desacredite, tudo é matéria. O ar que nós respiramos é matéria rarefeita, a água é liquefeita, a luz é modificada. Vocês estão me escutando porque é uma vibração, a matéria é modificada. Tá? Então, quando nós pensamos, nós estamos formando quadros. E lembre-se da lei da ação e reação, que não é só uma lei espírita, é uma lei física, né? Isaac Newton provou isso, né? A reação contrária de igual intensidade. O ressentimento. Mas eu não posso me esquecer. Fiquei muito sentido com aquilo. Para que isso? Você não está se harmonizando, você não está sendo um promotor da paz. Né? Atitude violenta, nem falar. Né? Existe uma coisa que é muito importante, né? Que eu vou traduzir aqui nas palavras comuns, né? Nas coloquiais, a fofoca. Né? Isso daí, tem gente que nossa senhora, mas é um costume judaico já, né, o Juranir? É um costume judaico já aqui. Mas enfim, meus queridos companheiros, é isso que nós temos a dizer. Nós temos que realmente perseverar no bom caminho, perseverar no caminho da paz, sermos o agente e seguimos os ensinamentos de Jesus. Jesus, ele passou por toda aquela situação penosa, mas não passou porque existia um destino que tem que ser crucificado, não. Ele passou por aquela situação para nos servir de exemplo. Nos servir de exemplo. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta: qual foi a criatura mais perfeita que o Criador nos enviou para nos servir de guia e modelo? Os Espíritos falam a vida de Jesus, mais perfeito. Foi o príncipe, não pode dizer que é rei, que é o nosso Criador, o príncipe da paz. Nos trouxe todos esses exemplos. Ele foi julgado, ele foi criticado, ele foi ofendido. Existe alguma referência de que ele se queixou contra a situação? Que ele se voltou contra seus agressores? Ele até perdoou. Vai perdoar, eles não sabem o que fazem. Não é verdade? Então esse é o grande exemplo que nós temos que seguir. E eu quero terminar aqui, lendo para vocês, no livro Vinha de Luz, do capítulo 65, na psicografia do Chico, né, do nosso amado Chico Xavier, que ele diz o seguinte: ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, né? Sem iluminação do raciocínio. Antes da sublime edificação, poderão registrar os belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas do plano superior, conviver com os grandes apóstolos da causa da redenção, mas poderão igualmente viver longe da harmonia interior, que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira felicidade. Porque se o homem ouve a lição da paz cristã, sem o propósito firme de se lhe afeiçoar, e da própria recomendação do Senhor Jesus, que esse bem celestial volte para o núcleo de origem como intransferível conquista de cada um. Então nós temos que vivenciar, nós temos que realmente entender, né? Se nós entender a lição da paz de Jesus. Se nós entendermos, não precisamos de mais nada. Os Espíritos estão nos alertando toda hora. Olha, é isso. Mas são os ensinamentos de Jesus. Por quê? Nós não somos acostumados a ler os Evangelhos. Nós não somos acostumados a refletir sobre os ensinamentos do nosso Mestre. É certo que alguma coisa ou outra pode estar distorcida na tradução ou na interpretação dos Evangelhos, porque isso foi estabelecido num concílio, né? No concílio de Nicéia. Mas a essência está ali. Vamos seguir, então, os exemplos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, né? E aí sim que nós vamos viver
ou procurar viver sempre em paz. Que a paz de Jesus, então, esteja com todos nós, não? Obrigado, Zé. E só complementando, né? Essa coisa da gente, quando a gente vivencia Jesus, né, a gente fica igual Paulo, que foi o grande precursor, aquela frase, né, famosa dele. Não mais que vive, mas é o Cristo que vive em mim, né? Que a gente passa, quando a gente está realmente vivendo em paz, a gente tem a nítida impressão que Cristo está habitando realmente dentro de nós. Então você passa a ter esse sentimento dentro de você. Tá? Então agora é a parte das perguntas, colocações, quem quiser fazer é aberto para debater com o Zé. O Zé está aqui para isso. Quem quer fazer algum? Ele foi dar uma olhada. Quem quiser fazer uma colocação, uma pergunta, esse é o momento. Como é que a gente deve agir numa casa onde ninguém se entende, né? É a gente se calando, ficando mudo e não respondendo a nada. É uma pergunta. Isso ocorre realmente, né? Tem lugar assim que realmente as pessoas não se conseguem se entender, justamente aquilo que o Dr. Ricardo de Bernardes nos ensinou tão bem, né? São aqueles espíritos desarmônicos, são aqueles espíritos que são antagônicos. Mas a receita é uma coisa complicada, mas no momento em que nós possamos orar, porque o que é a oração? A oração é algo assim fantástico. Quando nós oramos, segundo nos ensina em palavras poéticas a Joana de Ângeles, nós estabelecemos uma ligação com o alto, numa forma, nós estabelecemos numa forma que não pode ser interrompida. Essa ligação, segundo a definição aqui da própria espiritualidade, né, que ele diz aqui o seguinte, né, vai se estabelecer uma corrente fluídica cuja intensidade dependerá do teor vibratório de quem ora, e nisso reside o seu poder de alcance. Se nós estamos orando por alguém, por que nós... No Livro dos Espíritos tem uma pergunta que diz o seguinte, na lei da adoração. Podemos orar por alguém? Aí você vai, bom, poxa vida, se a pessoa não está ciente de que eu estou orando, qual vai ser o benefício? Sim, respondem os espíritos, podemos orar, porque aquele a quem nós pensamos irá se beneficiar da prece. Então aquela pessoa que está exaltada, que ela está em desarmonia, na realidade é uma enfermidade, é uma enfermidade espiritual. Se nós nos calamos, mas não interferimos em pensamento naquela situação de litígio, mas nós oramos para que a espiritualidade interceda com os seus fluidos benéficos naquelas pessoas, nós estamos promovendo a paz. É aquele passarinho, né? Aquele passarinho que molha o bico e vai jogar aquela gotinha d'água no incêndio. Mas está contribuindo, é o nosso papel. Não interferir na discussão, mas orar, vibrar amor. Quando nós vibramos, o que é a vibração? A vibração não é pensar com amor? Nós não vibramos para os nossos inimigos, nós não vibramos para os presidiários, vibramos para todo mundo. Mas tem que ser amor de verdade, né? De amor verdadeiro, não com ressentimento. Quebra o negativismo, né? Não. Quebra o negativismo que realmente está entrando no círculo, né? Quebra aquela Porque a pessoa não entende que do outro lado está cinco espíritos querendo ver o círculo pegar fogo. Na realidade acontece o seguinte, para cada encarnado, existem 4 espíritos na erraticidade. Mas vamos dizer os espíritos que estão à espera da reencarnação. Não são os espíritos missionários, aqueles... Não é o Clarencio no nosso lar, não é esse daí não, né? São outros. Esses espíritos estão por aí. Agora, eles interagem com o mundo material, Livro dos Espíritos novamente, que fala na segunda parte, que fala do mundo espiritual. Eles interagem conosco o tempo todo. Eles estão lá interagindo com a gente. Aqui, né, tem espíritos interagindo conosco. Por exemplo, se não tivesse esses amigos aqui me ajudando, talvez eu não faria palestra, mas tem... Brincadeira, com certeza tem que se preparar para isso. Mas os espíritos apoiam. Como tem espíritos aqui,
nos escutando. Como tem aprendendo. espírito aqui aprendendo. Como tem espírito aqui que não estão aprendendo. Ele vai embora do jeito que entrou. Né? Porque a casa espírita é um templo de portas abertas. Aqui entra, né? Tá certo. É isso daí. O pessoal não deixa entrar todo mundo. Não deixa entrar todo mundo. Não é todo mundo que entra também, né? Nem ninguém fazer bagunça aqui também não, né? Ninguém vai fazer bagunça aqui, né? Orar sempre, né? Orar, calar e orar. Existe no livro dos Espíritos aí no seguinte, né? Uma pergunta: por que existe, se nós não devemos fazer a prece por palavras somente, mas com o coração? Sim, com o coração. Ele pergunta: por que existe livros de preces? Esses livros de prece existem para nos orientar. Porque quando nós não conseguimos, nós vamos pegar um livro daquele, vamos ler, por exemplo, a prece de Cáritas. Aquilo nos eleva. Aquela bagunça está formada ali. A gente não consegue pensar, mas leia a prece de Cáritas, a prece do Ismael, a prece de São Francisco. Leia aquilo lá, vê que é coisa, né? A gente começa a se elevar e começa a liberar aqueles fluidos amorosos que a espiritualidade vai usar para harmonizar aquele ambiente. E os espíritos muito materializados precisam ouvir a nossa voz, senão eles não escutam. Senão Senão eles iam atender os espíritos. Exatamente. Por isso que nós temos atendimento aos espíritos, né? As sessões mediúnicas, né? É isso daí. Às vezes, numa desarmonia, como o senhor citou, né? A simples mentalização de Jesus, entendeu? Já é o suficiente, às vezes, para o senhor, pelo menos, conseguir se calar e se ficar, entendeu? Aí isso é muito importante. Tem um ditado não incentivar a discussão. Não incentivar. Exatamente. Não tem aquele ditado que falar é prata, calar é ouro, né? Então, Mais alguém tem alguma colocação? Quer fazer alguma pergunta? Poxa vida, ninguém tem Não? nada. Ninguém tem nada? Tem que encerrar logo, então. Então, quer falar nada, João Dir? Eu que não gosto de falar, né? Então tá. Eu que não gosto de falar, vamos ter que encerrar logo. Então agradeço, Zé, novamente aí a tua palestra. Obrigado aí. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade, a cobertura que ele me deu, né? Eu fiquei preso por aí, não consegui chegar em tempo. Tá jóia. Então, agora é a nossa parte. Tá? Agora é a parte das vibrações. Né? E a vibração nada é mais do que doação de amor. Como foi dito aqui pelo Zé, né? Realmente você tem que mentalizar muito amor para poder vibrar realmente. Então vamos nos unindo, cerrando nossos olhos novamente, e vamos vibrar intensamente. Vamos fazer com que essa vibração abranja todo o nosso planeta e chegue principalmente nos líderes dos países desse planeta, para que haja um sentimento de paz, e que esses líderes, principalmente naquela região lá da Coreia, da Ásia, onde está tendo a iminência de conflito, de uma guerra, para que essa vibração toque o coração e a mensagem de Jesus seja entendida naquela região, para que haja amor, harmonia e paz, para que todos os países possam viver em paz e todos os homens se tenham como irmãos e vivam também em paz. Vamos vibrar para todo aquele necessitado, aquele irmão que está acamado, no leito, seja na sua casa, no hospital, aquele irmão que está à espera de uma cirurgia, para que essa vibração traga-lhe um bálsamo, um alívio para a dor que esse irmão está passando, está sofrendo. Vamos vibrar por aqueles que cometeram faltas, aqueles que estão nas cadeias, nos presídios. Vamos vibrar para que esse irmão também reflita sobre o que fez e consiga se auto-perdoar-se e consiga se reintegrar à sociedade. Vamos vibrar intensamente pelas nossas crianças abandonadas na rua, para que diminua realmente essa criminalidade no país, para que essas crianças tomem um rumo em suas vidas, consigam frequentar escolas e tenham educação adequada e possam recompor e viver novamente na nossa sociedade.
Vamos vibrar intensamente, principalmente pelos jovens que se deixam perder pelas drogas, tão usuais hoje em nosso meio, em nossa sociedade. Para que esses que, infelizmente, experimentaram a droga, que consigam buscar ajuda. Sabemos o quanto é difícil, mas esse irmão precisa do apoio e, principalmente, ele precisa querer. Parte dele é a vontade de melhorar, de se recuperar e de pedir ajuda. E tenho certeza que uma mão virá, através dessa vibração, a esse irmão que quer ser ajudado. Vamos vibrar para os nossos lares, vibrar especialmente para que nós possamos ser os agentes da paz, para que nós possamos realmente mostrarmos, principalmente para aqueles que habitam entre nós, nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, nossos companheiros, para que possamos mostrar a eles que é possível viver em paz. Pois cada lar vivendo em paz, com certeza construiremos uma sociedade mais harmoniosa, mais pacífica. Vamos vibrar para que se proliferem, aumente cada vez mais as casas de oração e para que surjam sempre pessoas voltadas a divulgar o Evangelho de Cristo, expandindo o amor e a paz a todo esse planeta. Vamos vibrar por essa casa que nos acolhe com amor e carinho, por todos os seus trabalhadores, frequentadores e colaboradores. E assim, com a certeza de que deixamos realmente uma vibração especial também para aquela pessoa a qual nós viemos buscar ajuda, aquela pessoa que nos pediu para nós orarmos por ele. Vamos vibrar, vamos mentalizar bem forte essa pessoa e qual seja o seu problema, vamos fazer com que essa vibração também toque o coração e auxilie essa pessoa. E assim, meus irmãos, vamos agradecendo a Jesus, nosso Mestre, por todos os ensinamentos, a toda a espiritualidade presente, e principalmente a Deus Pai que nos permitiu estarmos aqui. Vamos agradecendo humildemente pelos ensinamentos que foi conseguido passar essa noite para todos os presentes, encarnados e encarnados, e principalmente agradecer o aprendizado que nós, que estamos aqui, tivemos por tudo que foi ministrado aqui. Vamos agradecendo a saúde que temos, a vontade de auxiliar os outros, de ficar firmes no propósito dessa doutrina, que é a doutrina do amor, da caridade, da fraternidade. E assim vamos agradecendo a todos, então, agradecendo ao plano espiritual, e vamos pedindo licença para encerrar o trabalho nessa noite, pedindo para que possamos voltar aos nossos lares com muita paz, tranquilidade, e a todos que nos acompanham pela internet, também agradeço, e aos presentes desejo uma boa noite e muito obrigado. Assim nós vamos encerrando então essa primeira parte dos trabalhos, agora será feita a aplicação dos passes. Eu peço para que forme uma fila, ali, né, primeiro quem vai tomar o passe magnético, que passou no plantão e foi orientado. E depois da aplicação dos passes magnéticos, nós vamos realizar o passe espiritual. Peço que os outros fiquem aqui e aguardem em silêncio. Muito obrigado, boa noite a todos.